Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, hoje estamos celebrando Pentecostes, a festa máxima, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o dia do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. E por isso mesmo, nós estamos aqui para anunciarmos essa palavra, agradecidos a Deus por tudo que ele realizou através deste acontecimento. Há 2000 anos atrás, quando ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, que estavam reunidos no cenáculo, e fez com que esta palavra que nós hoje vivemos, celebramos, cultuamos, ela chegasse até nós através daquele evento, pois até então aqueles homens eram medrosos, não tinham discernimento, não tinha dinamismo, não tinha conhecimento para trazer a palavra, para levar a palavra. E a partir daquele evento que aconteceu, então, o grande derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor. Então eu quero convidar você, meu irmão, para que nesse dia, que nós chamamos de Pentecostes, Pentecostes significa quinquagésimo dia após a Páscoa do Senhor. Vem do grego Pentecosté, que quer dizer Pentecostes na nossa língua portuguesa, e que tem esse significado de quinquagésimo dia após a Páscoa do Senhor. Então, nós vamos tomar a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, os versículos de 19 a 23. João 20, 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. E disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles que os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, como nós começamos dizendo, hoje a igreja celebra a grande festa, a grande solenidade de Pentecostes. É o derramamento do Espírito Santo. É o sopro divino que desce sobre a terra para nos dar uma vida nova, para nos dar um novo dinamismo, para nos dar a fé e para inaugurar assim um tempo em que nós estamos nos preparando para irmos ao encontro do Senhor, para vivermos na eternidade. Começamos aqui o nosso caminho,
mas iremos para junto do Senhor. Esta é a nossa fé. Então, com essa solenidade, hoje nós podemos dizer que a igreja é inaugurada. Inaugura, assim, a sua missão salvífica. Inaugura, assim, a sua missão de continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação das almas. E este pequeno texto que nós acabamos de ouvir, o qual nós já ouvimos umas 3 vezes já esse ano ou mais, né, na liturgia, mais uma vez estamos ouvindo hoje esse pequeno texto que nos traz vários esclarecimentos. O primeiro, por que nós guardamos o domingo? Porque, como diz a palavra, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia é o domingo. A primeira feira é o domingo. Segunda-feira, terça-feira e tal. E então Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso nós, cristãos, guardamos o primeiro dia da semana como dia santificado, como dia santo, como dia sagrado. Outra coisa, porque a igreja é apostólica, Jesus, ele apareceu aos seus discípulos que se tornaram apóstolos, né? Quando eles aprendiam, eles eram discípulos. Até então, eles eram discípulos. A partir do envio do Senhor, eles então passaram a ser apóstolos. Discípulo aprende com o mestre. Apóstolo é enviado em nome do mestre para anunciar e para realizar a obra do mestre. Então, Jesus soprou sobre quem? Soprou sobre os discípulos e eles, então, receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo. Assim como Adão, lá na criação, recebeu o sopro nas narinas, né? Recebeu o sopro de Deus e ele passou a viver, passou a ser um ser vivente. Assim, os apóstolos discípulos receberam também o sopro de Jesus, o sopro do Espírito Santo, que os fez viver, a serem também novas pessoas e viverem uma vida nova, uma vida comunitária, uma vida de anúncio, uma vida de missão, uma vida de serviço ao reino do Senhor. Terceiro, porque o sacramento da reconciliação, porque confessar os pecados, isso sempre nós somos questionados, nós católicos, porque somente nós católicos temos esse sacramento na nossa igreja, o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, como nós dizemos, porque Jesus, ele diz assim, a quem perdoardes os pecados, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, é um mandamento da igreja do Senhor. Jesus dá aqui um mandamento aos seus discípulos, seus apóstolos, para que eles sejam esses instrumentos seus de perdoar os pecados. Aqueles que confessarem os seus pecados, se arrependerem, reconhecerem-se como pecadores. O quarto ponto que nós podemos aqui colocar, a igreja do Senhor precisa de quê? Precisa do Espírito Santo para cumprir a missão, para cumprir o mandado do Senhor. Não adianta nós querermos fazer as nossas coisas, fazer as coisas da igreja, fazermos as coisas de Deus apenas com a nossa vontade, apenas com o nosso conhecimento, apenas com a nossa força. É preciso viver, é preciso buscar no Espírito Santo o dinamismo, a força, o encorajamento para podermos cumprir a ordem do Senhor. Aquele que vive na carne é carne, aquele que vive do Espírito é Espírito. Então, nós tratamos aqui, a igreja, ela trata das coisas espirituais, nos leva a viver no Espírito. É isso que nós precisamos entender. A humanidade, irmãos, ela nasceu na criação do mundo.
quando Adão recebeu o sopro. E aqui a nova humanidade, que somos nós, pós-Pentecostes, nós nascemos para uma vida nova, para a vida eterna, através do sopro de Jesus dado nos apóstolos e que chegou até nós. Como nós ouvimos no domingo passado, irmãos, a palavra nos dizia assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos frutos deste envio do Senhor. Somos frutos daquele sopro do dia da ressurreição e somos fruto do envio do Senhor. Ide por todo mundo. Por isso que nós acreditamos, por isso que nós somos esses filhos de Deus, por isso que nós acreditamos na vida eterna e queremos e buscamos viver a vida eterna. O Evangelho chegou até nós. Na primeira leitura de domingo passado, a palavra nos falava, né, quando celebrávamos a ascensão do Senhor, que o Senhor dizia: não se afastem de Jerusalém, permaneçam aí até serem revestidos da força do alto. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E eles, então, também foram, esses 9 dias eles aguardaram, e chegou o dia de Pentecostes, quando na primeira leitura de hoje fala-nos que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente soprou sobre eles um vento forte que encheu todo aquele local. Línguas de fogo pousaram sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, movidos pelo Espírito Santo. Ali estava Maria com eles, rezando. Por isso nós chamamos Maria Mãe da Igreja, porque ela estava ali no dia de Pentecostes, clamando, pedindo pelo derramamento do Espírito Santo. Nesse dia de Pentecostes, quando todos ficaram cheios, Pedro, aquele homem medroso que havia negado Jesus por 3 vezes, ele pôs-se de pé ali no meio daquela multidão e disse para eles: olha, vale a pena nós pegarmos depois e lermos os capítulos iniciais aqui de Atos dos Apóstolos, 1 e 2, onde o Senhor, o São Pedro vai falar assim, ó, que toda a casa de Israel, portanto, saiba com maior certeza de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele anuncia a ressurreição do Senhor e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente concluir, eu queria deixar aqui apenas algumas linhas do tratado contra as heresias de Santo Irineu, que diz assim, ó: foi por essa razão que o Senhor prometera enviar o Paráclito que nos faria dignos de Deus. Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, não nos poderíamos também tornar um só em Cristo, sem a água que vem do céu. E assim como a terra seca não pode frutificar sem receber água, também nós que éramos antes lenho seco, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva benignamente enviada do alto, que é o Espírito Santo. Irmãos, que nós possamos pedir o Espírito Santo, clamar pelo Espírito Santo que venha derramar-se sobre nós, para que nós tenhamos vida nova e tenhamos desejo de mudarmos a nossa vida, de levarmos também os nossos a viverem uma vida nova, de anunciar, de proclamar, de testemunhar para aqueles que estão próximos de nós que Jesus está vivo e que ele fala e que ele está ressuscitado e que ele quer e precisa ser conhecido para que possamos assim aceitar a salvação do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele volva para ti a sua face, te dê sua bênção e sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama
e Salve Maria. E hoje, a partir das 14 horas, na Matriz do Imaculado Coração de Maria, em São Silvano, uma grande tarde de louvor, e às 17 horas, a Santa Missa, celebrada naquele local. Deus te abençoe, fique em paz, feliz Pentecostes, vinde Espírito Santo.